Tem pilotos de testes. Caralho, que, na verdade, nem chama mais piloto de teste hoje em dia, chama piloto reserva. E o Drogovic, por exemplo, o brasileiro Felipe Drogovic, é um dos pilotos reservas da Fórmula 1 da Aston Martin já há alguns anos, são 3 anos que ele está lá, esse é o 4º ano, se não me engano. Mas hoje o termo é piloto reserva, porque na verdade não é que o piloto de teste ou reserva não testa. Ninguém testa. Antigamente as equipes da Fórmula 1 funcionavam da seguinte maneira. Tinham lá 15, 18 etapas, não importa a quantidade, e entre as etapas, ao longo de um ano, todas as equipes testavam. As que tinham mais dinheiro testavam mais, as outras menos e tal. Então tinham dentro de uma equipe, de uma empresa, que é uma equipe de Fórmula 1, você tinha, que era chamada equipe de corrida e equipe de testes, que era basicamente a mesma coisa. Aqui tinha carro, aqui tinha carro, aqui tinha engenheiro, aqui tinha engenheiro. Só que essa equipe de testes funcionava o seguinte, quando tinha corrida, tinha gente testando. E eu, como outros tantos pilotos, eu fui piloto de testes na época da Williams. Então, que ano? Eu entrei em 98 e fiz isso em 98 e 99. Que é na época do Villeneuve. Exato. Ó, você entende de corrida, pô. Nessa época eu lembro. Chutou bem, então. Não, nessa época eu lembro. Eu parei quando o Rubinho parou. Eu entrei, e quando eu entrei, que foi no final eu gosto do Rubinho, ele que não gosta de mim. Depois eu vou explicar a história. No final de 97, eu já corria na Fórmula 3000, que é a Fórmula 2 hoje em dia. E aí, naquele ano, as grandes equipes, como a Williams era das maiores, tanto que foi campeã de pilotos e construtores naquele ano, as grandes equipes testavam tanto que algumas tinham 2 pilotos de testes, em vez de um só, de tanto trabalho que tinha. Então, naquele final de ano de 97, que a Williams foi campeã, eles selecionaram 4 pilotos ali dos campeonatos principais da Europa, foram 3 da Fórmula 3000, que é a Fórmula 2, eu fui um deles, e um piloto da Fórmula 3 inglesa, que era a maior Fórmula 3 da época, que também se destacava muito. Aí desses 4, eles iam escolher 2. Então os pilotos foram eu, o Nicolas Minassian, que é um francês, o Ayari, que é um outro francês, e o Montoya, que também andava na Fórmula 2. Aí desses 4... Esse era um puta louco, né? Puta luta e puta piloto também. Excelente piloto. Louco. E eu acho que a parte da loucura dele fez... Aconteceu 2 coisas. Ter muito sucesso na Fórmula 1 e ter sido mandado embora da Fórmula 1 muito antes do que o talento e o sucesso. Ele pediu também, né? Pediu. Começou a fazer umas loucuras fora da pista. Exatamente. Também, né? E aí acabou que eu e o Montoya fomos escolhidos para serem pilotos de teste. E aí eu fiz isso durante 2 anos. E vou te falar, foi uma fase muito boa, porque, poxa, eu desde criança, como qualquer piloto... Onde você testou? Principalmente Barcelona e Silverstone. Andávamos também em outras pistas, mas todas as equipes da Fórmula 1, durante esse período que era liberado testar, a Barcelona era sempre a pista que a gente mais testava, por 2 motivos. Primeiro, o clima. Então, ao longo do ano, no inverno europeu, Silverstone neva, Hockenheim neva. Então, você tem que ter uma pista onde, primeiro, ter condições de você andar. Então, Barcelona, por ser na Espanha, o clima é muito mais ameno do que o resto da Europa toda, quase. E Barcelona é uma excelente pista também para testar, porque você tem curvas de alta velocidade, curvas de média, curvas de baixa, ou seja, é um circuito que tem tipos de curvas que no calendário inteiro da Fórmula 1 você vai achar em algum momento. Então, realmente, era quase sempre em Barcelona. Mas, lógico, a Williams, por estar ali perto de Silverstone, que fica perto de Oxford ali, que é mais ou menos 1 hora de Silverstone, então muitos testes a gente fazia ali também pela praticidade, mas normalmente era Barcelona. Aí chegava o Grande Prêmio da Espanha, todas as equipes conheciam tudo, tava todo mundo... A corrida ficava até meio chata, né? É uma pista que até hoje as corridas não são muito boas, até por ter curvas de alta, perde pressão aerodinâmica. Mas eu lembro, assim, a primeira vez que eu sentei no Fórmula 1... É isso que eu ia perguntar, cara. É isso que Você estava contando essa história e aí agora, dá até uma arrepiada imaginar. Você vai falar, caralho, hoje eu vou correr de Fórmula 1. Cara, antes de jogava taco com o Rubinho aqui em Interlagos. Pulava o muro para assistir corrida de Fórmula 1. E foi sentar num carro de Fórmula 1. Isso foi em 98, que também, se eu não me engano, 97, ele já tava lá uns 4 anos, 5 anos na Fórmula 1. Você falou jogar, o Barrichello já tava lá, que ele estreou em 93. 93, O Rubinho estreou em 93. Mas como é que foi esse dia, cara? Você sentar num carro, chegar lá, acordar. Como que você acorda nesse dia? Cara, você já nem dorme, né? Você sabe que, assim, antes de eu chegar no carro, o dia que eu andei no carro em Barcelona, nós fomos na sede da Williams fazer o banco, falar com as pessoas. Dentre as pessoas, o dono da Williams, que é o Frank Williams. Alfinete falou uma coisa que eu acho que eu nunca falei para ninguém. Quando eu entrei na sala do Frank Williams, e assim, isso foi em 97. Até 94 eu estava no Brasil com a minha equipe de kart aqui. Como eu já corria de carro aqui, mas assim, muito pouco tempo depois, eu estava na Williams, para ter uma vaga ali, quem sabe, de piloto de teste. Quando eu entrei na sala do Frank Williams, cara, ele começou a falar comigo. Só você e ele? Eu e ele.
Aí eu falei assim, posso ir no banheiro rapidinho? Cara, eu saí, sabe por quê? Porque, cara, eu comecei a chorar. De emoção de estar ali falando com aquele cara que eu só tinha visto na televisão. Era uma lenda, né? Uma lenda que, poxa, o Piquet andou lá, o Senna tinha andado lá e tudo mais. E além de ser o Williams, Fórmula 1, tudo. Construiu um império, né? Construiu, assim. Então, assim, eu começava a falar assim, cara, esses dias eu tava na minha equipe lá na frente do cartódromo de kart. Pô, não tinha dinheiro para correr de kart, tô aqui falando com esse cara para quem sabe vir aqui correr e tal, mas enfim. Então ali já começou a arrepio. Você foi no banheiro para dar uma... Para dar uma descarregada no choro, assim, de emoção, assim. Mas voltando aí, a gente fez uma série de testes, mas a parte da pista é o seguinte. Mas como foi o papo com ele? Frank Williams era um cara muito sério. Porque inglês normalmente é piadista, né? Não era o caso dele. Frank Williams não era muito piadista. E você sabe, assim, um cara que eu achei que não era muito piadista também, e era um cara, assim... piadista, inclusive, era o Patrick Head, que eu não sei se você conheceu, que era o sócio do Frank Williams. Sim. E o Patrick Head... Se casou com a Bettina, assessora do Senna, né? Betise. Que veio a ser minha assessora uma época também. Ah, você trabalhou com ela? Trabalhei com ela. Eles estão casados até hoje? Não. Eles têm 2 ou 3 filhos. Já são separados há bastante tempo. Inclusive, uma vez aqui em São Paulo, eu fui para Maresias com ela e com o Patrick. Eu fui no casamento dele sem saber que era casamento, pra você ter ideia. Um dia a Betise, quando ela trabalhou uma época comigo... Ela falou assim, vai ter um negocinho aqui em casa, tal. Eu morava em Cambridge, ela morava em Londres. Eu falei, beleza. Aí eu cheguei lá na casa deles, né, em Londres. Aí tinha poucas pessoas. Pá, eu achei que era aniversário dela. O dele tava ali, não sei o quê. De repente, aliança, não sei o quê. Eu falei, puta, era casamento. Eu nunca esqueço. Eu lembro que eu comprei... Esqueci o smoking, né? Não, eu achei que era aniversário da Betty. Sabe o que eu comprei, cara? Comprei uma caneta. Gastei maior grana numa Montblanc lá, dei uma caneta de presente de casamento pra dentro. Tá bom. Mas o Patrick Head, que tem uma cara muito sisuda, e o Patrick Head, pra quem não conhece, ele é equivalente ao Adrian Newey dos dias de hoje. Tanto que o Adrian Newey, que é o maior projetista da Fórmula 1, começou também. Mas tem uma passagem debaixo da asa do Patrick Head. E aí chegou no dia da pista... Eu fui o primeiro dos 4 a andar. Ligou o carro, né? E quando você senta no carro, você prende, né? E o carro de Fórmula 1 até hoje, assim, não é o piloto que liga o carro. O carro é ligado com um motor de arranque externo. Não, eu não sabia disso. Não é o piloto que liga o carro. Tanto que não tem nem como ligar o carro. Os atuais até tem, mas naquela época, se o carro morresse, não tem como ligar. De dentro do carro. Tem que ter Por isso que os caras empurravam. Que aí você precisa de uma bateria como carro e é mais peso naquele carro, é mais espaço que você vai usar dentro do carro. Não tinha nem motor de arranque. Então você não coloca essas coisas todas. Você olhar um carro de Fórmula 1 até hoje é assim, é engatado uma ferramenta no câmbio que gira ali, através do câmbio gira o motor e o motor liga através dessa maneira. Um belo sistema antifurto, né? Pois é, esse não tem como roubar. Não tem como roubar. Aí eu sentei no carro, amarra e tal. Aí quando ligo o carro, aquela sensação, falei assim, nossa, agora eu vou andar nesse carro. E era o barulho bom, né? Era os V10. Não é o que é essa porcaria hoje aí, Garcia. Hein? Eu não desgosto, mas tudo bem. E estão querendo voltar com os V10, voltar com os V10. E aí, definitivamente, foi uma combinação de emoção, ao mesmo tempo, assim, extremamente impressionado com o que o carro é capaz de fazer. Com freio. Tudo, assim, desde o motor. O motor, eu lembro que já era naquela época painéis digitais, né? E a gente trocava as marchas, assim como hoje, através daquelas luzes. Começa a acender as lâmpadas, você vai lá e troca. No ponto certo da lâmpada. E eu lembro que comecei a acender. Mas 97 já era aqui, né? Já era aqui. Já era aqui, já bem antes disso, já era aqui na mão.